E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos continuar a épica batalha entre Ulquiorra versus os capitães de Bleach. E nesse vídeo iremos abordar o resto dos capitães que faltaram. E dessa vez as coisas estarão bem complicadas para o Ulquiorra. Mas só relembrando, para quem não viu a parte 1, eu vou falar tanto das versões dos capitães daquela época, no arco dos Arrancars, e de seus auges, que foram apresentados apenas em Blood War. Mas antes, é claro, não se esqueça aí de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me adicione lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo! Então vamos começar a lista falando do capitão que possui um coração frio, Toshiro Hitsugaya. Hitsugaya, desde criança, emanava um frio extremamente grande. Então, com esse potencial, ele entrou para a Academia Shinigami, mas após trágicos acontecimentos, ele jurou que iria mudar todo aquele sistema. Hitsugaya tem a aparência de uma criança, e ele é conhecido como o maior potencial dentro do Sereitei. Seus poderes são extremamente grandes. Com a sua Shikai, ele é capaz de manipular o gelo, conseguindo criar grandes estruturas de gelo para usar como ataque e defesa. Já a sua Bankai cria uma estrutura de gelo com o formato de um dragão ao redor de seu corpo, e seu alcance aumenta muito, além de conseguir congelar praticamente qualquer coisa com esse poder. E claro, novamente repetindo, por ser um capitão, Hitsugaya deve saber Kidos de cura e de ataque de alto nível. Aqui contra o Ulquiorra, Hitsugaya não teria chances alguma. Mesmo tendo vantagem elemental, ele não conseguiu vencer a Harribel. Então, como Harribel é abaixo de Baragan e Stark, e o Ulquiorra é acima desses, a diferença de poder entre eles é gigantesca. E como aqui o Hitsugaya não teria vantagem elemental nenhuma, sinceramente eu acho que da primeira etapa, o Ulquiorra simplesmente atropelaria o mais jovem entre os capitães. Mas agora, falando do seu auge em Blood War, aí Hitsugaya vai para outro nível. Só o seu nível base em Blood War já estava em outro patamar. O mesmo afirmou que treinou para superar o próprio Aizen. Após isso, ele ganhou uma espécie de holoficação, e quando ele despertou o verdadeiro poder da sua Bankai, o mesmo derrotou até Geralt Valkyrie, e Hitsugaya conseguiu até mesmo congelar a espada de Geralt, que utilizava o poder do conceito da própria esperança. Então, só de estar no mesmo ambiente que Hitsugaya, o Ulquiorra seria completamente congelado, sem que houvesse até mesmo uma luta. Sendo assim, Hitsugaya em seu auge estaria em outro nível. E agora vamos falar do capitão que põe a justiça acima de tudo, Kanami Touzen. Touzen nasceu cego, e ele sempre teve um ideal de justiça. Então, após a sua amiga ter sido assassinada e o agressor praticamente não ter tido punição alguma, Touzen utiliza a Zanpakuto de sua amiga morta e se torna um Shinigami. Mas após ver que mesmo os Shinigamis não traziam a verdadeira justiça ao mundo, ele se uniu ao Aizen e um ideal distorcido. Touzen é bastante poderoso. A sua Shikai cria uma onda sonora que paralisa o oponente e afeta a sua audição, mas ele também pode utilizar um golpe que faz chover lâminas. Já a sua Bankai cria um espaço em que o inimigo perde todos os sentidos, mantendo apenas o tato, dificultando e muito a batalha para o oponente. E claro, como todos os outros capitães, ele também possui seus Kidos. Mas além disso, Touzen tem um plus a mais, já que com o Hokugyo ele sofreu uma holoficação, possuindo até mesmo uma Resurrection. Mas apesar de tudo isso, ele também não teria chance alguma contra o Ulquiorra. Mesmo com a holificação, Komamura conseguia lutar contra Touzen. E apesar de Touzen se demonstrar superior, não era uma coisa em que Komamura era completamente humilhado. E mesmo sendo pego de surpresa, Touzen foi morto por um tenente. Tudo bem que Hisagi provavelmente era o tenente mais poderoso naquela época, mas ainda assim, ele estava abaixo dos outros capitães. Então, mesmo com seus poderes Shinigami somados aos seus poderes Hollows, ele perderia feio para o Ulquiorra. Sua Bankai até que poderia dar algum trabalho, mas da mesma forma que o Zaraki conseguiu lutar contra ele tomando os golpes e revidando, utilizando seu tato, o Ulquiorra poderia fazer o mesmo. Ou com seus poderes massivos, como por exemplo seu Cero Oscuras ou sua lança Del Relâmpago, ele poderia criar uma explosão ou mini direcional,
que acabaria acertando Touze. Então ele facilmente seria derrotado. E agora vamos falar sobre o cientista louco de Bleach, Mayuri. Ele vive para analisar e pesquisar, criando fórmulas, venenos e maneiras de avançar cada vez mais o seu conhecimento. Sua Shikai permite com que ele exale de sua Zanpakuto um forte veneno que, ao ser inalado pelo inimigo, causa dores e deixa ele cada vez mais fraco. Já a sua Bankai cria uma espécie de inseto humanoide que também libera um forte veneno mortal, e ele pode utilizar essa grande criatura que ele invocou para atacar o oponente. E aqui contra o Kyoha, Mayuri, num encontro casual, não teria a menor chance. Até mesmo Isael Aporo, que era o espada número 8, conseguiu derrotar Mayuri com a Bankai, e o mesmo só foi vencido pois Mayuri conseguiu criar uma estratégia que o prendeu em um golpe que o deixaria praticamente congelado no tempo por mais de 100 anos. Já a seu auge em Blood War, onde ele melhorou sua Bankai, ele também não venceria ainda. Apesar de ele ter conseguido vencer o Pernida, que é um Quincy muito acima do Kyoha, ele só fez isso pois ele adaptou completamente sua Bankai ao oponente, senão ele também não teria chances alguma. E mesmo assim, ele não venceu totalmente, precisando da ajuda da sua tenente. Mas é claro que se fosse o Mayuri com preparo, aí sim o Kyoha seria completamente derrotado. Então Mayuri também perderia, mas se ele tivesse um pequeno tempo para estudar o Kyoha, a luta acabaria rapidamente. Agora vamos falar sobre Yashiro Unohana. Ela era uma assassina que vivia por batalhas, mas após perceber que suas lutas durariam mais tempo ao manter o inimigo vivo, ela se tornou uma espécie de curandeira, entrando exatamente para a divisão dos Shinigamis médicos. Mas apesar disso, seu ímpeto assassino se manteve escondido, e na luta contra Zaraki ela demonstrou seu alto poder. Unohana é extremamente poderosa. A Shikai de Unohana é mais voltada para a cura, criando uma grande criatura que pode recuperar os aliados com uma espécie de substância. Já a sua Bankai cria um estranho líquido vermelho semelhante a sangue, que é extremamente ácido e corrosivo, mas também pode ser utilizado para a cura. E claro, Unohana sabe poderosíssimos Kidôs de cura, já que é a especialidade dela, mas ela também com certeza deve saber Kidôs de ataque. Aqui contra o Kyoha seria uma batalha bem interessante. Em questão de poder puro, os dois devem estar em níveis parecidos, talvez o Kyoha sendo levemente superior, já que Unohana na Shikai já conseguia lutar de igual para igual contra o Zaraki no seu 100% e até pressioná-lo. E quando Unohana ativou a sua Bankai, ela superou ele completamente. A mesma afirmou que não iria matar Zaraki, apenas deixar ele bem perto da morte e curá-lo. Ou seja, ela tinha domínio completo sobre a batalha. Mas o vencedor seria a Unohana, apesar da pequena vantagem do Kyoha. E o porquê disso é que, como os dois têm níveis semelhantes em questão de poder, a Unohana teria vantagem por ter algumas pequenas coisas a mais. A começar que a experiência de luta dela é muito maior, ela conhece Kidôs de cura poderosíssimos, podendo se recuperar na batalha, semelhante à regeneração do Kyoha, mas na sua Bankai ela superaria e muito a regeneração do Kyoha, já que ela poderia voltar mesmo ao ser reduzida a um esqueleto. Então Unohana, com muitas dificuldades, venceria o quarto espada. E agora vamos falar sobre aquele que traiu o traidor, Gin. Gin, desde criança, tinha um potencial imenso. Então, com isso, ele se tornou um Shinigami e, posteriormente, um poderoso capitão. Ele sempre teve uma personalidade meio duvidosa e muitos desconfiavam dele. Então, não foi surpresa para tantos quando ele se aliou a Aizen. Mas na verdade Gin estava fazendo tudo isso para ajudar Hangiko Matsumoto. E no final ele também traiu o próprio Aizen. Como eu disse, Gin é bem forte e ele tem um enorme potencial. A sua Shikai faz a lâmina de sua espada empalar seus oponentes, podendo se esticar em uma velocidade absurda. Já a sua Bankai permite com que ele controle ainda mais esse aumento de tamanho da sua espada. E claro, ela possui um poderoso veneno que poderia matar até o Aizen com o Hogyoku. E o mesmo só não morreu porque ele evoluiu. E como sempre, ele possui fortes Kidôs. Mas contra o Kyoha, Gin provavelmente não venceria. Com o seu sonido, o Kyoha facilmente desviaria da Shikai de Gin, e contra a Bankai,
não seria nada impossível de lidar. Vamos lembrar que o nível de Gin não é tão alto assim. Ele conseguia bater de frente contra o Ichigo utilizando a Máscara Hollow, mas Ichigo estava bem mais fraco do que lutou contra o Ukiyoha, pois o mesmo estava com medo de utilizar seu poder e deixar com que o Vastolord saísse de novo. Então, como o Ukiyoha na primeira etapa já superava muito o Ichigo com Máscara Hollow, completamente motivado, o Gin não seria nenhum problema para ele. Mas é claro que se ele fosse atingido pelo veneno da Bankai do Gin, a luta acabaria. Se nem o Aizen Hogyoku conseguiria resistir àquilo, muito menos o Ukiyoha resistiria. Porém, seria praticamente impossível de acertar. E agora chegamos no comandante-geral das 13 divisões de guardas da corte, Giryu-sai Yamamoto. Yamamoto é o Shinigami base mais poderoso que já existiu. E em 1000 anos não surgiu nenhum Shinigami que pudesse vencê-lo. Seu nível de poder é absurdo. Na sua Shikai ele libera chamas extremamente poderosas que podem queimar e consumir tudo ao seu redor. Um nível que era capaz de assustar até mesmo o próprio Aizen. Mas na sua Bankai, as coisas vão para outro patamar. Todo aquele calor se concentra na espada de Yamamoto, permitindo com que ele realize ataques extremamente poderosos. Mas a verdade é que aqui, Yamamoto nem precisaria utilizar sua Bankai para vencer o Ukiyoha. Sinceramente, Yamamoto sem a sua Zanpakuto provavelmente já venceria o Ukiyoha na porrada. O nível de poder do comandante das 3 divisões está em outro nível. Mas falando sério mesmo, na Shikai, o Ukiyoha na segunda etapa não seria sequer oponente para o Yamamoto. E ele já venceria o Ukiyoha dessa forma com extrema facilidade. Então aqui o Ukiyoha perderia facilmente. E ele ficaria mais ou menos assim. Por favor, me ajuda! Acho que eu não preciso dizer nada nesse aqui. Mas vamos aqui só falar sobre ele. Soutsuke Aizen. Aizen desde sempre tinha um plano: transcender os rolos de Shinigamis e se tornar Deus. Um ser muito além de tudo e acima de todos. Então com isso ele roubou o Hogyoku que estava escondido na Rukia e iniciou seu plano da chave real. O poder base de Aizen já é extremamente grande. Com um único dedo ele conseguiu parar um golpe da Bankai de Ichigo. Esse mesmo Ichigo nessa época já estava no nível de um capitão como o Byakuya, por exemplo. Mas Aizen tem a sua poderosa Kyoka Suigetsu. A sua Shikai cria uma ilusão extremamente forte, onde ele pode manipular os 5 sentidos, deixando o inimigo preso em uma situação quase que inescapável. E claro, como o inimigo perde completamente a noção da realidade, ele está ao bel prazer de Aizen. Já a sua Bankai é completamente desconhecida, mas ela possivelmente está em um nível muito além da sua Shikai. Então aqui contra o Ukiyoha, a verdade é que o Ukiyoha não teria chance nenhuma. Talvez, em questão de puro poder, o Ukiyoha tenha um nível que ele conseguisse lutar contra o Aizen base. Já que apesar do Aizen ter parado a espada do Ichigo com um único dedo, o Ukiyoha sinceramente faria a mesma coisa com o Ichigo daquela época. E depois disso o Aizen não tem grandes feitos com o seu poder. Então não sabemos exatamente que nível ele está. Mas mesmo a diferença deles possivelmente não sendo muito grande, o Ukiyoha não poderá fazer nada contra Kyoka Suigetsu. E ele ficaria completamente preso na ilusão e vulnerável a qualquer golpe do Aizen. Mas claro, o Aizen não é limitado apenas às suas Zanpakuto. Ele pode utilizar os Kidos, e com o Hadou 90, um golpe que distorce o espaço-tempo e qualquer matéria física que seja atingido por isso, o Ukiyoha seria desintegrado. Mas claro, falando do auge do Aizen, aí não tem comparação. Aizen simplesmente apagaria o Ukiyoha da existência com um único toque, já que com o Hogyoku ele se tornaria um deus, em que o Ukiyoha não conseguiria sequer sentir a Heiatsu do Aizen, pois ela estaria em outra escala de poder. Então, sendo assim, Aizen é o último da nossa lista, que faria o quarto espada se tornar insignificante. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E digam aí o que vocês acharam da parte 2, se vocês acham que tá melhor que a primeira, se tá igual e tudo mais. Digam aí suas opiniões nos comentários. E novamente, digam se vocês concordam com a lista, é claro. Se vocês acham que tem capitães aqui que eu disse que o Ukiyoha venceria, que ele perderia, ou se tem outros que eu disse que o Ukiyoha perderia, ele venceria sim. Eu acho que contra o Nohana, por exemplo, é bem debatível, mas digam aí suas opiniões nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, listas,
respondendo inscritos e muitas outras coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí aos 500 ou até os 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!